Fala aí, galera do REC! Seja bem-vindo de volta à nossa série de Valentine's Day, gente. Estamos muito felizes, já é o quarto episódio de um mês maravilhoso. Estamos quase ao fim, mas semana que vem já tem mais um. E, gente, o episódio de hoje vai ser maravilhoso. Maravilhoso, hein, gente? Oh my God! I'm so excited. There you go. Então, hoje os nossos convidados vão ser os nossos pastores, Pastora Neia e Pastor Zacarias! Que honra ter vocês aqui com a gente nesse series maravilhoso que tá acontecendo aqui. E vamos lá, vamos já dentro do assunto, já igual o pastor falou antes, né? Quem são vocês, né? Quem são vocês, pra galera que não te conhece aí? Sou o pastor Zacarias, né? Um prazer estar aqui com vocês. Todos vocês estão nos ouvindo também. É um privilégio estar aqui. Oh. Pastora Neia, né? Esse homem, ele é um homem muito feliz. E eu tô feliz, né? Agora falando sério mesmo, de estar aqui com vocês. Mais uma vez, né? Mais uma vez. A outra vez foi uma benção. Quem perdeu, gente, assiste depois desse aqui, viu? Foi muito bom. Um episódio muito bom. Sobre louvor e agora a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Oh, yeah, absolutely. Obrigada, gente. Estou assim... Não, a honra é nossa, Nós que pastor. agradecemos, gente. Então, Mas vamos lá, gente. Vamos já pular no assunto já. Como é que vocês dois se conheceram? Eu estava chegando, eu pintava ponte, né? Estava chegando todo sujo dentro de um carro. Quando eu olhei assim, estava a Neia e uma amiga, né? Eu olhei assim e falei, rapaz, mas que menininha ajeitada. Dei uma puxada assim de olho assim para ela deu uma olhada para mim também. E aí eu, puxa vida, me interessei, né? Falei assim, você não quer dar uma saidinha comigo hoje, não? Tomar um vinho comigo? Na época não era evangélico, né? Ela falou, não, eu topo, aí vamos embora. Aí de noite eu passei na casa dela, peguei ela, saímos e depois nos separamos mais. Foi um amor, assim, eu creio que de primeira vista. Oh, my God. Olha só, hein? 33 anos atrás. Uau. Então, hold on. Vamos fazer a matemática aqui. Hold on. Estamos Nos anos 90, então, 33. 1994. Não, mentira, 90. 33 anos, 90. 90. Uau. O tempo voa, hein? Mas foi algo assim de Deus, sabe? Olhei para ela e gostei. Assim, né? Parece E que ela Deus já também tava. gostou, né? Ah, porque ela aceitou, realmente. E eu estava todo sujo, chapeuzinho do lado, todo sujo, porque pintor de ponte se suja muito, né? Mas foi assim de Deus. Quando você olhou pra ela, sentiu uma paz, né? Aí Essa paulistinha vai cair no meio. sentiu uma Tava paz. esperando ele falar isso. Então foi assim, vocês se conheceram bem simples, né? Aí como é que vocês começaram a namorar, começaram a se conhecer mais? Eu convidei ela para sair comigo, aí a gente saiu, fomos tomar um gole e tal. E começou a rolar algo assim mais profundo, né? Aí comecei com ela, namoramos. Quanto tempo, bem? Não teve nem namoro direito, não. Não teve muito namoro, não. Uau. Aí começamos a nos enrolar, né? Porque você sabe como são as coisas, né? E não teve jeito de separar mais, não. Entende? Comecei a gostar dela, ela gostar de mim. Foi algo assim vindo da parte de Deus mesmo. Deus já tinha um plano desde o começo. Desde o começo. Foi bem claro. Deus ele sabe fazer as coisas, né? Apesar que quando a gente se conheceu, na verdade, eu não cria que Deus existia. Eu fui criada de uma forma para não crer em nada. Nada, nenhuma E a gente religião. prendeu no seu testemunho sobre isso no Exatamente, nosso último episódio. né? E então, assim, da forma que começou o nosso relacionamento, era muito normal, porque eu não crio em Deus. Ele Também não. também, assim, cria aquela coisa de pai, né? Que cresceu numa religião. Aquele Deus distante. Aquele Deus Sim, distante. É. Mas, na verdade, eu não tinha nem noção. E ele, então, era uma coisa bem complicada. Sim. Era bem... O mundão, né? Na verdade. Faz sentido. Mas Tudo acontecia depois- muito rápido. Depois, é isso que é o interessante, né? Depois, quando você conhece a Deus, daí você percebe que os planos de Deus, eles são muito diferentes. Sim. Muito diferentes. Para iniciar um relacionamento, né? O namoro, o tempo do namoro, de conhecer... Depois a certeza que daí é o noivado, né? Não, realmente, né? Sim. E depois vem o casamento. Mas com a gente não foi assim. Literalmente não foi porque nós não tínhamos realmente o Senhor, Sim. né? Bem? Então, quando foi que vocês decidiram a se casar? Quando? Ou quando que foi que vocês
Tipo assim, teve a ideia, ok, eu acho que eu quero casar. Eu estava com aquela mentalidade de enrolar. De morar junto. De morar junto, de ficarmos juntos, de morarmos juntos. Entendi. Mas ela... Sem nenhum título, assim, né? Aí ela se converteu. Aí tudo mudou até... Daí pegou. Aí pegou, porque a gente estava até então, eu estava acostumado com a vida mundana, né? E ela se converteu. E aí foi um problema muito sério entre nós dois. Imagino. Porque eu queria puxar para um lado e ela queria puxar para o outro. É por isso que a Bíblia diz para não entrar em julgo desigual. Porque um quer uma coisa e outro quer outra. Exatamente. Então, explica melhor aí, né? Porque assim, eu me converti mesmo, né? Como eu já falei no outro podcast aqui. Mas o que acontece? A gente estava vivendo junto. Só que quando você tem o Espírito Santo, não adianta, você não tem paz, você fala, meu Deus, isso não é de acordo com o Senhor. E ainda nós ficamos assim uns 6 meses, ainda. Só que é aquilo, a palavra, ela diz uma coisa e nós estávamos vivendo outra. Daí chegou, e ele, igual ele falou, ele tentando empurrar, não, deixa isso para depois, não precisa. Daí teve um dia que eu falei, não, entre ele e Deus, eu fico com a palavra. Amém. Né? Eu estou em pecado e morrer em pecado é muito complicado. E também viver uma vida de pecado, você não tem paz. Daí foi quando eu falei para ele assim, olha, é assim, ó, se você tem que decidir, porque se você não quer casar comigo, nós não estaremos mais juntos, porque eu quero primeiramente servir a Deus e depois ter uma oportunidade de ter alguém cristão, um homem cristão, que a gente possa se conhecer e chegar a um casamento. Mas assim eu não vou viver mais. Certo. Foi quando ele decidiu, porque ele entendeu que ou ele casaria ou ele me perderia. Né? Para Jesus. Exactly. Pra Jesus. Foi o seu primeiro deal breaker, né? Foi o deal breaker. Aquela primeira coisa que, deu alguma coisinha, tá certo. Não, e para mim eu estava acostumado com coisas diferentes. Puxa vida, mas para que casar? Tá dando tão certo vivendo junto, né? Tava tudo bom para mim, mas por um lado eu fiquei pensativo. Pensei assim, se eu não caso com essa menina, depois eu posso me arrepender, né? Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu gosto dela, com muita dificuldade. Eu falei, então vamos nos casar. Uau. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi. Porque sai um peso, né? Sim. quando você sai do pecado, assim, Deus entra. O pecado nos separa de Deus, né? Exatamente. É o que a Bíblia diz. Entende? Entendo, claro. Então, foi algo que, tipo assim, eu acho que já foi Deus já entrando, já se mostrando no relacionamento. É a multiforme de Deus trabalhar, né? É. É a multiforme de Deus trabalhar. Então, Deus já começou, pegou ela primeiro, entende? E depois eu fui. E foi trabalhando aos pouquinhos, trabalhando aos pouquinhos comigo. Mas depois foi bem difícil. Bem difícil. Até eu acho que é importante eu falar isso, ou ele, né? Para as pessoas entenderem melhor. Que eu casei com ele e depois ele se aprofundou ainda mais, que ele teve problemas de drogas pesadas, muito pesadas. E ele se aprofundou ainda mais. Então, a forma que estava acontecendo, as atitudes dele e tudo, se fosse por mim, eu falei, não, vou me separar. Mas o que aconteceu? Não, peraí, eu fiz um juramento, tá? Lá no altar. De alguma forma, eu já sabia com quem eu estava casando. Deus não me forçou a casar, ninguém... E Deus nunca vai forçar ninguém a casar. Nunca vai forçar. Eu creio que é a gente que escolhe. Tá? Tem um padrão. E o padrão de Deus, a gente sabe qual que é. Exatamente. Né? Então, eu falei, não, eu não vou abrir mão disso. Mas foi muito, muito difícil, porque depois foram 6 anos. De luta. De luta, muita luta, orando, jejuando pela vida dele. Uau. E ele, cada dia mais, se aprofundando. Você quer falar rapidinho as drogas que você estava, para eles entenderem? Eu viciei na heroína, no crack, né? E Metadão. bebia muito metadão, depois passei por metadão para tentar me livrar da heroína. E é uma situação muito difícil. E as pessoas têm que pensar. Hoje as pessoas não querem pensar, as pessoas querem fazer. Eu vou casar, mas casar é muito sério. Por quê? Porque, ainda mais para ela, que tinha se convertido, né? O casamento até que a morte o separe. Exatamente. A incompatibilidade de gênero, por que não pensou antes? Então, as pessoas só querem fazer, as pessoas não querem pensar. E hoje, com 64 anos que tem, né, as pessoas têm que pensar. Porque a minha história e a dela foi assim.
Foi um final feliz. Mas quantas histórias que não são no final feliz? Exatamente. E depois, em vez de sofrer 2, sofre 3, sofre 4, sofre 5. Como assim, pastor? É porque vai nascendo os filhos. E aí é um sofrimento. A pior solidão não é a solidão de um Adão, um Adão no Jardim do Éden. Uma solidão a 2, uma solidão a 3, uma solidão a 4, a 5. Quantas famílias estão vivendo isso hoje? Porque não pensaram. Mas tem jeito, tem recurso. Né? É fazer uma mudança, né? De hábitos, uma mudança de vida. Agora, deixar da heroína, só Cristo. Só se Jesus entrar. Sem Jesus, dá um tempo. Eu falo isso com toda convicção. E eu quis muito, sabe? É por isso que eu sou apaixonado com Jesus. Porque eu sei o que é sofrer e fazer pessoas sofrerem. Ao nome da droga, heroína. Herói é Cristo, né? Uau! Herói é Cristo. Mas olha o nome da droga, heroína. Tá fazendo a droga o seu herói. Exatamente. A força que ela tem, né? Sim. Então, a moça que conhece um rapaz que é drogado, que tem esse problema com droga, ela tem que pensar muito, principalmente para vocês que estão me ouvindo. É muito complicado, porque na história de um, você não pode tirar uma lição para você. Em todas as histórias, tem uma diferença. Né? A pessoa tem que querer. E para deixar da heroína, só Cristo. Não consegue. Tá certo. Eu não conheço um que deixou. Eu acho que a gente pode ver que muita pessoa aí tentou com a própria força deles largar dessas drogas, da bebida, até outras vícios também, igual a pornografia, essas coisas assim, mas sem Cristo é impossível. É impossível. E a gente vê esses testemunhos também das pessoas que ganharam, né, que venceram esses vícios e hoje estão apaixonados com Jesus. É igual você, pastor. Uma história triste é meu avô, por exemplo. Ele morreu viciado em cigarro. Ele morreu por causa do cigarro. E eu nunca conheci ele, mas meu pai falava pra mim que ele sempre dizia assim, ó, pros filhos, pros meus tios, pro meu pai, não fuma. É um vício, eu tô viciado e eu não consigo parar. Ele falava desse jeito. E o vício do cigarro não é brincadeira. Eu fumei, eu cheirei, eu bebi. A bebida também não é fácil, porque a bebida você encontra em qualquer esquina. Então, é um vício, né? Então, quem está nos ouvindo, toma muito cuidado com isso. Jovens, principalmente. Jovens, principalmente. É ilusão. Porque é ilusão. O cara é bonito, é isso, é aquilo, é malhadão e tudo, mas depois que casar, como é que vai fazer? Ela, por exemplo, me via babando de doido num sofá. Quantas vezes? Quantas vezes ela me presenciou, né, bem? Cenas que puxa vida, é porque ela era crente, porque senão não aguentava, não. Muito crente. Muito crente, senão não aguentava, não. Porque tem muitos que não aguentam. Por que tem muitos que separam? Porque não tem Cristo, não tem temor. Hoje, está uma separação assim, incompatibilidade de gênero, é isso, é aquilo, qualquer coisinha está separando. Não, casamento até que a morte o separe. Por isso é que tem que pensar. Antes de casar. Casou, até que a morte o separe. E tem tempo antes de casar também. Tem tempo. E hoje em dia é triste porque a gente até falou isso no nosso episódio com, se eu não me engano, o Henrique mesmo. O terceiro. O segundo episódio, que hoje os divorce rates estão subindo demais. Só nos Estados Unidos, sozinho, eu acho que é mais... 50% ou mais de casais que se separam depois de casar. Isso é doido. E outra coisa, a época do namoro é a época do conhecimento. Exatamente. O noivado vem uma profundidade maior. Agora, o casamento é concretizar o namoro e o noivado. Aí não tem mais jeito. Então, tem que pensar. Entende? Tem que pensar, porque vai casar para sempre. Eu acho que tem pessoas que acham que o cristão, o casal, se os dois são cristãos, quando eles se conhecem, eles não precisam namorar muito tempo. 3 meses é o suficiente. Isso é uma opinião minha. Eu, particularmente, eu discordo. Eu também sou assim. Por quê? O namoro é para você conhecer. Por exemplo, vocês têm quanto tempo de namoro? 1 ano e 8 meses. Estão se conhecendo. Exatamente. Por exemplo, porque as pessoas é tipo assim, quando elas estão apaixonadas, porque os 6 primeiros meses é paixão. Exatamente. Mas e quando bate 1 ano, né? Exatamente. Mas, por exemplo, a Ana gosta de amarelo, você não gosta de amarelo.
Mas você tá apaixonado. Você gosta de amarelo também. Eu também Exatamente. gosto de amarelo. Daí depois a Ana casa. Ai, o Nick gosta de amarelo. Legal. Casou. Daí, quando casa, que daí começa aquela fase mesmo de conhecer, de conviver junto. Daí ela fala assim, olha, eu comprei essa blusa amarela pra você. Você fala, mas eu não gosto de amarelo. Você gostava antes. Você gostava De antes. amarelo. Assim, é um exemplo bobo. Mas eu sou muito a mais favor do namoro, pra conhecer um pouco, pelo menos quando Muita você... transparência. Exato. Muita transparência no namoro, né? Olha, eu gosto disso, eu não gosto disso, porque tem que pensar agora. Tem que ter aquelas conversas difíceis Tem também. que ter essas conversas Exato. difíceis, momentos, né? É tipo, isso que você Não é faz... só beijinho e Alana. abraço, não. Isso É, que tem vai muita coisa. te amadurecendo. Vai concretizar um casamento aí, entende? Exatamente. Você tem que saber um pouquinho com quem você está indo para o altar. E as pessoas vão na paixão, e a paixão é Sim. passageira. O amor é que suporta, né? Yeah. Que suporta as dificuldades de um de outro, as discordâncias. É o amor. Então, a paixão ela tem que se tornar em amor. Yeah. E amor também é uma decisão que você faz. Com Não é só um certeza. sentimento. Com Não é só certeza. sentimento. O pessoal acha que é só sentimento, mas é decisão, é ação também. Ninguém vive só de sexo, de abraço, Exatamente. de beijo, não. Tem os momentos difíceis da vida. Sim. Eles vêm. Exatamente. Mais cedo ou mais tarde eles vêm. Só, por exemplo, o Zacarias, eu acho que eu suportei tudo durante esses 6 anos e tal, porque tinha um amor verdadeiro. E é um amor assim, ok, amor de marido e mulher, eu tinha, mas eu tinha um amor além, como pessoa, como ser humano. Esse ser humano precisa de mim, precisa das minhas orações, precisa do meu jejum, precisa da minha palavra de afirmação. Não, você vai sair, Ela nós que me vamos ajudou. junto, nós vamos conseguir. E é uma perseverança, porque às vezes a pessoa fala, não, ok, a partir de hoje eu não faço mais. No outro dia ela está 2 vezes pior. Yeah. Mas você continua amando incondicionalmente. Eu cheguei numa Insistindo situação com das aquela drogas de pessoa. virar um mendigo dentro de Newark. Yeah. Eu virei um mendigo. Entende? Eu chorava, eu queria deixar a heroína, mas eu não consegui, ela era mais forte que eu. Depois que eu me converti, que eu consegui. E Deus teve que te encontrar de uma maneira muito Muito séria séria. também. Exatamente. Mas foi tremendo, sabe? Foi uma experiência, né? Que eu tive na vida dolorosa, que vocês, jovens que estão me ouvindo, não precisam passar. A droga ela é um funil. Eu costumo dizer que a droga é um funil. Em cima da boca do funil, ele é largo. Aí você começa a dar um teco numa coca ou numa heroína mesmo. Eu me lembro, eu cheirei a primeira bag de heroína no meu aniversário. Uau. Foi de presente, de bandeja para mim. Nossa. Então, ali eu curti muito. Então, ali vai... Mas com o passar do tempo, foram 17 anos, né, bem? Você vai descendo, e um funil ele vai afunilando embaixo. Yeah. Aí você entra no final daquele funil, você não vai para cima, porque você não tem força. Você está travado para baixo, você não vai para frente, você não vai para trás, você não vai para a direita, tu não vai, para a esquerda, tu não vai. Aí, por que muitos jovens tentam o suicídio? Não Exatamente. acha saída. Não acha saída. Né? Há caminhos na vida de um homem que parece ser reto, mas o final é perdição. Oh, yeah. É triste que a gente está vivendo em um mundo hoje que as drogas estão virando legais, né, no nosso Matando país. as pessoas. E estão matando. Literalmente tem essa droga aí que foi famoso, Uma droga que está fentanyl, comendo né? a carne das pessoas. O fentanyl, que tava matando muita gente. E o pessoal ainda fazendo. Mas por que também? Você olha, né, a condição, né, desse país também, você vê que, infelizmente, eles estão puxando muitas drogas também. Ok. E, infelizmente, isso também, os jovens estão vendo isso, estão taking advantage daquilo e estão, né, destruindo a vida deles. Eu até achei que eu tava procurando porque... Evitar a primeira dose. Exatamente. Evita. Eu tava olhando aqui, ó. Só de estudantes de high school, 36% dos estudantes de Newark já usaram marihuana. E 7% de preteen já usaram dentro da escola. Preteens. Isso é só uma coisa bem pequena. E 61,4% de jovens em New Jersey, de 12 até 7 anos, já foram diagnosticados com depressão e a maioria também faz suicídio. Exatamente. Isso é muita coisa e pode ser sério? prevenido. Você falou rapidamente aqui, você falou da marihuana, que hoje tá tudo ok, né? Yeah. Gente, eu falo isso com posse, tá? Eu, na minha adolescência, até meus 21 anos, eu usei. E eu posso garantir para vocês, é droga.
É droga, gente que não acredita. eu já usei, é droga. Tudo que tira do seu normal. É droga. É droga. E hoje, ok, é para acalmar. Você se acalma até demais, pode dizer. Mas é algo que mexe com o normal do seu brain, entendeu? E é o que você falou. E esse sistema está tentando dizer que não, que é para você relaxar, que é legal. É um remédio. É um remédio. Mas E fora a preguiça que dá. não é. E a começão que dá, engorda. Mexe na estrutura física Deixa da a pessoa pessoa. lazy. Eu sei de Ela tudo perde isso aí, eu tempo passei na por tudo vida. isso. Exatamente. Muitas horas perdidas que Yeah. poderia ser usado para outra coisa, como E aí expandir você o fala reino essa de Deus. porcentagem aí, meu Deus. Isso são jovens, Isso não só é em todo New mundo. Jersey Não, em sozinho. Newark, that's Newark. Em Newark, Newark. imagina como é que O tá. mundo. Exatamente. Exato. De jovens. Então, eu acho muito lindo o seu relacionamento. Eu acho que é mais a pastora. O que você fez mais para mostrar Cristo, além de só mostrar, amar e cuidar? Como é que você lidou com isso? Ou teve a força para continuar e ajudar o pastor? Olha, eu penso assim que a forma que a gente leva a Deus, eu nunca levei Jesus para ele como se você não sair disso, você vai para o inferno. Né? Eu lembro até que eu sentava no sofá, ele deitava a cabeça no meu colo, e muito drogado, e eu começava a falar do amor de Deus para ele. Eu começava a falar passagens bíblicas para ele. Eu acho que a fé tem muito a ver com isso. Eu orava e falava, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está ministrando, que está sendo guardado lá dentro. Tá? E sempre mostrava para ele que os lugares que ele queria estar, eu já não podia estar mais. Né? Que eu tinha um novo estilo. Eu acho que o meu testemunho com Deus, eu mudei radicalmente o meu estilo de vida. Isso mostrou para ele Mexeu também comigo. o que Deus pode fazer. Porque eu bebia muito, eu fazia muita coisa. Olha, não tenho palavra, eram os dois. Só que quando eu encontrei Cristo, a minha mudança foi radical, o meu comportamento foi radical. E eu creio que isso foi algo que mexeu muito com ele. Mexeu muito comigo. Mexeu muito com ele. O Zacarias ele chegou a um ponto de ficar tão mal, que ele perdeu o trabalho, perdeu tudo. Eu chegava em casa, teve um dia que eu cheguei em casa, parecia que tinha um bandido tinha invadido minha casa. Nossa. Pensa, gaveta, tudo para fora, os quadros, Procurando tudo dinheiro. quebrado, procurando comprar mais. dinheiro. Comprar droga. Né? Então, ele chegou a esse ponto, mas eu nunca fui de falar, eu vou te largar, você não vale nada, pior coisa que eu fiz na minha vida, eu sempre falava para ele, olha, é Jesus, Deus vai tirar disso, é o Senhor. Ela me deu muita força. E eu sempre compromissada na casa do Senhor, sempre mostrando para ela, estou indo para lá, para quê? Para orar por você. E eu me sentia constrangido, porque ela orava por mim, ela não me tratava mal, entende? É o amor. Te mostrou o amor de Jesus Só também. o amor. Teve pessoas que falaram assim, você tem que largar desse homem. Você se não quer converteu nada. hoje. Tudo bem que os dois estavam no mundo quando aconteceu tudo, mas agora você mudou sua vida, você tem condições de ter uma pessoa melhor. Daí eu tinha aquela convicção, não, eu não vou fazer isso. Primeiro porque eu não vou envergonhar o nome de Deus. Na época, hoje as pessoas estão largando assim. Por qualquer coisa. Muitos pastores que apoiam também. Exatamente. Meu primeiro compromisso é com o Senhor. E eu sei que se eu abandonar Ele, eu vou estar envergonhando o nome de Deus. E eu não consigo ter essa paz de abandonar. E eu acho que o jejum e oração, gente. É muito importante. Eu jejuei demais por esse homem. Orei demais. Então, por isso que eu falo, as pessoas, às vezes, elas querem, mas elas não querem pagar o preço. Elas querem a mudança das pessoas, mas elas não querem pagar Existe o um preço. preço. Existe um preço. E o que leva você a pagar o preço é aquilo que ela me perguntou. É o amor. E eu acho que é tão lindo ver vocês, porque imagina, né? Glória a Deus não aconteceu, né? Mas imagina se você ouviu aquelas pessoas que falavam, larga ele. A gente não ia ter esse testemunho incrível que a gente Com tem aqui hoje, que certeza. estão abençoando, eu creio que está abençoando muita gente que estão nos assistindo agora. Porque hoje é igual você falou, hoje tem tantos pastores aí também que estão apoiando essa visão de separar e largar e tudo isso, mas cadê o amor de Cristo que
tem que ser mostrado através de nós para as pessoas. Isso também é mostrado também no casamento também. Isso porque em Efésios fala, maridos, amem sua esposa como você ama a igreja. Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Se Porque a gente tem que mostrar o amor de Cristo também no casamento também. Olha esse testemunho incrível que a gente está vendo aqui, sabe? E eu acho que você acha que foi por causa da pastora que Jesus te encontrou? Ou você já estava queimando no seu coração? Olha, a Neia foi um alvo certo de Deus. Porque Deus colocou um amor muito bonito no meu coração para com ela. E aquilo mexeu muito comigo. Eu vi a diferença nela, né? Aquela Neia que eu conheci, eu já não era mais aquela pessoa. Entende? Muito dócil comigo. Ela sempre foi assim, né? Mas eu ficava pensando, eu ficava matutando na minha cabeça, por que será que essa mulher, o que é que ela me ama desse jeito? Por que será? Então, impactou meu coração. Eu falei, essa pessoa é uma pessoa muito boa. Aí eu não conseguia largar. Eu não conseguia largar. Mas, por outro lado, eu me sentia constrangido dentro de casa. Porque eu já ficava com vergonha de chegar drogado dentro de casa. Eu fui um homem que, há 26 anos atrás, eu ganhava $38 por hora. Oh, my por gosh. hora. Naquela época. Naquela época. Eu era montador E hoje é muito mais. Eu era montador de ponte, eu colocava os esquefos, eu esticava os cabos, né? Então, eu ganhava muito bem, mas eu peguei muito pissor também de ponte, mas de patrão eu virei ladrão. Entende? Eu comecei a roubar, eu tenho até vergonha de falar isso, entende? Já começou a pensar assalto, entende? Cheguei ao fundo do poço, entende? Mas ela não me abandonava. Um dia eu cheguei para ela e falei, quer saber de uma coisa, né? Eu saí de casa por livre e espontânea vontade. Eu não dou conta de largar desse vício. Você pega a sua filha e vai cuidar da sua vida. Foi ou não foi que eu falei para você? Ela tinha 6 meses. Ela tinha 6 meses. Eu falei, eu não estou dando conta de mim. Eu fui morar num buraco de tatu, num basement ali, lá no final da Ferre. Eu vivia como um bicho. Eu tenho até vergonha de falar isso. Passava semana. Quem é que ia olhar para mim? Quem é que ia conversar comigo? Quem é que queria dar ideia para mim? Eu virei um mendigo. Fora o mau cheiro. E eu sou filho detetive da Polícia Civil no Brasil. Eu vi meu pai lidar com o marginal a vida inteira. Então, para vocês que estão me ouvindo, foi muito bonito a primeira cheirada, né? A primeira dose de bebida, mas ninguém mostra o cachorro lambendo a boca da pessoa lá no outro dia, bêbado, né? A situação que a pessoa passa na droga, entende? Muita decepção, né? 13 prisões aqui nessa cidade de Newark, fui preso 13 vezes. Crazy. Tentei suicídio numa clínica de recuperação. É coisa pesada, entende? Mas, pela misericórdia de Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus foi bom demais comigo. Amém. Hoje, eu sou um homem feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Casado, bem casado, né? Tenho meus filhos, minhas filhas, meus netos. Né? Sou realizado. E a gente vê o amor de Cristo em porque você. Deus é bom. Amém. A nossa justiça é trapo de imundície. Né? É isso mesmo. Eu acho isso muito lindo, gente. E como que tudo isso influenciou o seu ministério? Porque hoje vocês são pastores de uma igreja linda. E eu, tipo assim, desde pequeno, eu sempre sabia do seu testemunho. E eu pensava, uau, eu tô olhando pra eles agora e nem parece. Eu nunca imaginaria. Nunca imaginava. Então, como que tudo isso influenciou o ponto que Deus te colocou hoje? Começou com uma brincadeira. Nós estávamos no restaurante com alguns amigos nossos e começou eles brincarem com a gente. Por que não abre uma igreja? Como é que é? Oxente My Love. Oxente My Love. O nome da igreja. O nome da igreja, Oxente My Love. E começaram a falar aquilo. E de um certo tempo na minha vida, já começou, sabe, nós gravamos 2 CD. Eu tenho até uma foto do CD que eu achei lá em cima. Nossa. Nós gravamos 2 CD, nós íamos nas igrejas. Testemunhava. Testemunhar, né? Ganhamos muitas almas para Jesus. Foi lá que os meus pais te conheceram pela primeira vez, a minha antiga igreja. A gente foi para vários estados. Ok, Miss Girl. Eu compus 3 hinos, né? Olha só. O pastor canta, hein? Aí começou essa brincadeira, mas
ficou algo sério no meu coração. Eu quero dizer aqui, para todos que estão nos ouvindo, os pastores, né? Nós tivemos 2 pastores. Mas eu nunca tive um pastor assim que tivesse tempo para sentar comigo, me pastorear, né? E também não culpo os 2, eu aprendi muito com eles também, mas o pastor verdadeiro é aquele que senta, tira os carrapichos, né? Senta com a ovelha, conversa com ela. E eu não tive esse privilégio, mas tive 2 pessoas que pastorearam a nossa vida. E eu pensava comigo assim, puxa vida, é tão bonito o ministério de pastor, né? E eu comecei a varrer na igreja. Aí um belo dia, depois que eu tive uma queimadura, ela foi lá na Malva Street, eu recebi uma demanda, eu caí da ponte em 96, em 2001 eu recebi uma demanda e comprei um prédiozinho para mim. Aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Comecei um prédiozinho e pensei, agora eu vou me aposentar. Vou reformar esse prédio, vou arrumar esse prédio. E nesse prédio, eu estava passando um tine no carpete, aí vazou na greta da madeira, pegou na luz do basement e deu a convulsão, e explodiu, e eu fiquei preso dentro do quarto. Queimei 46% do meu corpo. Pulei pela janela, quebrei esses 2 dedos. Né? E dali, daquele quarto, eu fui levado para o São Barnabás, e fiquei 1 mês e 17 dias no São Barnabás em coma. Tive 6 paradas cardíacas. E depois que eu acordei... O médico te desenganou. O médico me desenganou, veio um irmão meu rapidamente. Se for contar tudo, né? 3 dias, um irmão meu chegou nos Estados Unidos. Uau! O médico mandou a carta para ele, já para preparar o meu velório. Ele mandou vir para dar para mim apoio emocional. Uau! E olha aqui hoje, hein? E hoje está aqui, dando testemunho. Aí já foi um trabalhar de Deus. Sim. Quando eu saí daquele hospital... Posso só falar um negócio? Pode. Não, porque é assim, eu acho que isso é bem interessante, que glorifica o nome de Deus, né? Ele ficou meses 17 dias em coma e o doctor que estava cuidando dele, ele chegou para mim 2 vezes e queria desligar o aparelho. Ele falou assim, ok, que o cérebro dele está vivo, mas ele não tem mais pulmão. A gente já tentou de tudo e 100% ele está nas máquinas e não tem como, não tem. Ele não tem pulmão. Então, pela minha experiência de médico, ele não vai conseguir sobreviver. Ele pode ficar anos aí nessa máquina e tal. Só que as 2 vezes, a segunda eu fiquei até bem abalada e falei, vou pensar e tal. Daí foi quando ele falou, é melhor trazer o irmão, porque ele tem alguém da família? Ah, tem e tal. Então, traga, porque ele vai poder... você precisa de um apoio de alguém da família dele ali, porque, infelizmente, nós não temos mais nada para fazer, e a conta dele já estava em quase $800 mil. Nossa. Né? E é tipo assim, a gente não pode ficar aqui, né? Bom... Daí, mas antes disso, eu falei para ele, Deus tinha me dado uma palavra quando ele teve o acidente, um dia depois, Deus me levou lá em Salmos e falou assim, não morrerás, mas viverás e contarás as minhas obras. Uau! Né, com relação à pessoa dele, isso entrou igual uma espada no meu Nossa. coração. Né? Então, toda vez que as pessoas falavam, é melhor desligar, porque quando as pessoas iam visitar ele, saía de lá desesperado, porque ele ficou com a cabeça, ele ficou monstro, pode dizer. Muito inchada. Né? Mas daí, essa palavra queimava no meu coração, ela não saía, né? Daí eu falava, não posso desligar, não posso. Daí, eu falei, doutor, eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo vai fazer o milagre. Oh, yeah. Daí ele fez assim, né? Foi logo no início. Bom, conclusão, depois de 1 mês, 17 dias, um dia eu cheguei de manhã lá, para ver ele, que eu ia lá ver ele todo dia, 2 como se vezes. ele tivesse... Era apaixonado. É isso aí, gente, é muito sério. É sério mesmo. Tá? É amor mesmo. É amor. Daí, quando eu cheguei lá, o doctor estava na porta, eu falei, aquele sentimento humano, morreu, né? Porque nunca estava lá. Daí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o seu Deus fez o milagre, porque de ontem para hoje ele não tem mais nada no pulmão. Uau! Foi assim, ó. Glória a Uma cor Deus. instantânea. Uau! Glória a Deus. E aí eu comecei, my eu gosh. acordei e eu comecei a observar as coisas, né? E comecei a evangelizar. Uau! Comecei a evangelizar. Deus colocou um amor no meu coração, uma coisa impressionante. Fora as cenas que eu não vou falar aqui, que eu sei que as pessoas que vão nos ouvir não vão acreditar.
nem entendeu? No que aconteceu. Mas aí eu comecei a evangelizar o pessoal que fazia a fisioterapia comigo. O cara voltou para Jesus, ele estava desviado. Ganhei 12 almas dentro daquele hospital. Uau! 12. O ministério já começou logo 12 lá. almas. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Uma madrugada Deus falou comigo, você vai abrir uma igreja. Eu falei, Deus, mas é muito sério. Você vai abrir um ministério. Aí eu estava congregando numa igreja, fui lá, é muito importante. Né? Falei para a Né, falou, bem, pelo amor de Deus. Não, esposa de pastor, não. Você falou no último episódio também sobre isso. Aí eu falei com ela, nós vamos abrir. Deus falou comigo, nós vamos abrir. Fui no meu pastor, pedi a benção. Né? Do jeito que eu entrei, eu saí. Né? Fui lá em casa, entreguei a cela com a gente. Né? E lá na cela era direto, 40 pessoas. Aí comecei trabalho lá em casa. Aí falei com Deus assim, falei, Senhor, o senhor tem 30 dias para encher essa sala, para provar que o senhor está comigo. Aí deu 20 e poucos dias, né? O negócio já estava cheio. Falei, vamos ter que quebrar essa parede aqui. Você falou, mas ela planejando expandir a casa, né? Você não fez uma prova com Deus? Aí fui lá naquela igreja lá, o homem alugou uma sala lá, alugou não, me deu 6 meses de aluguel, porque eu tinha dado água para ir construir as 3 casas lá. Aí começou o ministério. Foi curada uma pessoa dentro da igreja, a mãe da Flávia, né, bem? A mulher pulou igual pipoca dentro da igreja, sabe? God! Aí, o milagre não salva, mas chama atenção. Oh, yeah. Aí começou a gente ímpia chegar, e não, eu vou doar o teto. Eu falei, Deus, o senhor está nesse Deus começou negócio. a prover assim. Aí quando Deus começou a prover, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Oh, yeah. Amém. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Entende? E abrir uma igreja é muito sério. Porque existe uma palavra chamada motivação. Qual é a motivação? E a minha motivação era ganhar alma, como é até hoje. Oh, yeah. Entende? Agora, diante da pergunta que vocês fizeram, né? O que cooperou, o que influenciou? Eu acho que tudo que a gente passou, que a gente não falou que nem 10%, né, bem? Nem 10%. Eu acho que foi uma permissão de Deus assim, maravilhosa, porque a gente começou a pastorear não com experiência de pastoreio, mas com uma bagagem Já tinha uma bagagem de vida. Yeah. Já bem na questão antes de converter, depois o problema dele com droga, quando eu me converti, como esposa, como que funciona, tudo, sabe, o sofrimento, ele passou 2 vezes pelo problema de saúde, até mesmo assim, gente, vocês que vão casar, né, ou que já estão casados, é realmente muito sério. Meu marido, ele era um homem muito bonito. Tanto que ele é, né? Realmente é, né, pastor? Gabriel. Pegou na hora certa. Ainda sou, né, Gabriel? Né? Ele era um homem muito bonito. Quando ele teve o acidente, tá? Isso aí eu sinto o Senhor de falar. Quando ele teve o acidente, que ele voltou para casa, ele não tinha um músculo no corpo. Voltou um velhinho. Ele voltou com a cara toda torta, porque ele queimou tudo, sem boca, um olho para cima, outro para baixo. Ele voltou igual um velhinho de 70 anos. E a gente era jovem, eu era jovem. Né? Ele não fazia nada sozinho, ele não pegava uma agulha, eu tinha que dar tudo na boca dele. Me dá banho. A queimadura que ele teve foi tão forte que ele Primeiro, ficou... segundo e 3º grau. Nossa. Primeiro, Foi segundo, super terceiro. fundo mesmo. Foi. Ele cheirou carne queimada 6 meses. 6 meses, eu fazendo os curativos. Mas o que eu quero dizer, tá? Eu olhava para aquele homem que tinha ido e um homem que tinha voltado. Não tinha nada a ver fisicamente. Daí, um dia eu falei, Senhor, né? É difícil? Daí Deus falou assim no meu coração, sabe o homem que você ama? Sei, tá aí dentro. É o mesmo, tá aí dentro. Então, o que eu quero dizer para vocês? Porque muitas vezes, se vem um acidente, qualquer outra situação, o cara é rico, de repente ele fica pobre. Tem muita gente que larga e vai, tá? Por isso que a gente volta a falar aqui. O casamento, não importa, é na saúde, é na doença, é na riqueza, é na pobreza. Né? Cara, se você não estiver pronto para isso, se você não tiver isso consciente, não casa. Porque pode acontecer como aconteceu na minha casa. Daí eu ia largar. Daí eu falei, não, o homem que eu amo está aí dentro realmente, Senhor.
E eu decido continuar amando, indiferente de aparência física. Amém. E Deus foi tão bom que fez uma restauração que olha para você ver, olha que parece. E outra coisa que eu quero dizer aqui, por exemplo, o pastoreio hoje, a gente aprendeu muito lá no mundo, e o que acontece? Hoje chega uma pessoa para conversar comigo, ele, por exemplo, cheira heroína. Eu tenho paciência com ele. Uma pessoa que chega para contar algo íntimo, a pessoa senta na minha frente no escritório. Quando a Bíblia diz que Jesus se movia de íntima compaixão, é porque Jesus se movia de íntima compaixão. Então, aquela pessoa está abrindo comigo algo lá do fundo da alma dela, que nunca abriu com ninguém, é um segredo que conta. Eu tenho bagagem para isso, para conversar com essa pessoa. Não que eu seja o cara, mas é o seguinte, são experiências, né, que nós passamos, que hoje, por exemplo, muitos pastores pensam, para de fumar, toma vergonha. Não é assim, não é fácil parar de fumar, não é fácil parar de beber, porque eu fumei, eu bebi, eu cheirei. Então, Deus usa pastores assim para abençoar pessoas, para ter íntima compaixão daquela pessoa, porque é algo que, para mim, é fácil, porque hoje eu estou livre, mas para ela é muito difícil. Então, com essa bagagem, eu vou ganhando, eu me faço de tolo para ganhar os tolos. A pessoa senta ali, eu começo. Inclusive, na igreja tem muitos, né, recuperados. Glória a Por quê? É porque eu vejo esperança naquela vida. Nos casamentos. Nos casamentos. Quantos casamentos restaurados? Amém. Vai largar por quê? Vai trocar por outro? Pega um pior lá na frente? É isso mesmo. É verdade. Entende? É um caso que pode ser tratado. Muito, tudo que a gente passou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você souber usar as coisas negativas, o que eu tiro de bom disso? Como que eu posso agora ajudar pessoas com essa experiência dolorosa que eu tive? E eu posso dizer, olha, às vezes quando a gente está aconselhando casal, não vai por esse caminho, porque nós já fomos e o final é isso. Né? Eu vou largar, mas qual é o problema? Incompatibilidade de gênio. Ok, você vai largar, mas você está pronta para ver essa pessoa com outro? Porque nenhum casamento é perfeito. Não. Daí a gente dá os nossos exemplos, tudo que nós passamos, que a gente venceu. Ajuda. E as pessoas... Fomos em muito encontro de casais, dando testemunho, muitas pessoas, né? Porque, querido, as pessoas acham mais fácil deixar, mas lá na frente a pessoa pode chorar amargamente. Porque aquela pessoa que você deixou pode encontrar uma pessoa lá na frente, e aí, como é que fica? Como é que fica? Encontrar um problema muito maior lá na frente. E como é que fica? Puxa vida, por que eu não resolvi aqui? O meu problema é que era tão fácil. Sim, é algo que depois, no final, percebe que não realmente tinha uma solução. Era melhor ter lutado. Com certeza. Ter lutado pelo dinheiro. Exatamente isso. E vocês acham que hoje em dia tem muito isso? Está acontecendo mais agora, nessa época de hoje? Essa questão de se separar. Separar e achar... O que vocês pensam disso? Mas... Olha, sabe o que é o problema? As pessoas não querem, é aquilo que eu disse, elas não querem pensar, elas querem fazer. Então, precisa de um esforço muito grande de ambas as partes, porque quando um luta sozinho, né, por exemplo, a Néia lutou sozinha, mas depois eu caí em si, eu comecei a me esforçar também. Então, a gente precisa de ter esse esforço de ambas as partes, facilita tudo. Porque hoje, por exemplo, a gente vê 6 meses de casados separando. Mas por que casou? Aquele casamento, aquela festa, aquele gasto. Não só isso, o dinheiro, mas emoção de pessoas. Crianças sofrendo, filhos sofrendo. Porque uma separação, ela machuca, ela fere. Não é só o casal, os filhos também. Desculpa te cortar, mas na verdade, agora que eu lembrei, eu tinha um professor que falou para mim que ele tinha um tio que era casado com... A mulher que era tia dele, o tio dele era tio por casamento. Eles separaram e ele fala assim, eu senti o meu tio, que nem é parente de sangue, que nem é nada. Eu converso com ele até hoje, porque ele era muito amigo. Mas a separação destruiu a família. Então não é só os filhos também, é no geral também. Pode ser muito mais além do que nós imaginamos. A sociedade. Com certeza. Então as pessoas têm que pensar melhor. Entende? Tirou as palavras já. E outra coisa também, assim, gente, casamento tem uns momentos maravilhosos.
conquistar junto, né? Sonhar, fazer os planos, os dois lá junto, chegar até onde, né, os olhos deles alcançam. Eu creio que o casamento, um dos problemas é que as pessoas elas não criam um nível de amizade dentro do casamento. A gente fala isso no primeiro episódio falamos sobre isso. Quem é seu best friend? Meu best friend é meu amigo lá do meu trabalho. Ou, Meu marido. Who is my best friend? My husband. Yeah. A gente trabalha nisso, tá? E ele sabe que ele pode contar comigo em qualquer situação. Tanto para caminhar com ele, como para falar, olha, eu acho que não está legal. E provou isso, que né? Tá fazendo. Na hora da E ele comigo. Então, primeiro, eu acho que está faltando criar esse vínculo, esse companheirismo, essa confidência. Tanto que quando o Senhor ali fala... Ambos estavam nus e não se envergonhavam. O que é essa nudez? Eles eram transparentes um para com o outro, não tinha segredo, não tinha vergonha de um falar, olha, eu estou sentindo isso ou aquilo, porque eles sabiam que ambos iam se ajudar. Eles você não ia criticar o outro. E muitas vezes a esposa ela quer abrir o coração, mas ela fala, eu vou falar isso, meu marido vai me criticar, ele não vai me entender. Ou vice-versa. Então, o primeiro ponto que eu acho que os casamentos estão assim, indo de qualquer forma e se separando é porque não tem essa confidência, não tem essa amizade, esse companheirismo. E o segundo ponto é ninguém quer renunciar. Casamento. Gente, não existe casamento sem renúncia. Por exemplo, por mim, eu como lagosta todo dia. Estou dando um exemplo. Ele come bife todo dia. Eu não gosto muito de bife. Eu amo ovo também. Com arroz e feijão. E ele não gosta tanto de lagosta. Mas, tipo assim, hoje nós vamos comer bife. Ok, vamos comer bife. Amanhã nós vamos comer lagosta. Ele com a mesma boa vontade. Não, amanhã nós vamos comer... Vamos sim, amanhã nós vamos comer lagosta. Mas com prazer, renúncia. Porque eu não gosto muito, mas eu quero ver ele feliz. Né? E vice-versa. O diálogo no casamento, ele é muito... 3 coisas que destroem um casamento. A falta de sexo. Às vezes é uma doença, a mulher tem que entender. Mas a falta de sexo tem que ser tratado. Ou a mulher também, Ou a mulher também, da parte do marido, procura uma pessoa que entende disso, um médico que entende, que vai ajudar. Falta de diálogo e situação financeira. Onde não tem organização, o culpado do meu diabo são as pessoas. Então, falta de sexo, situação financeira. Você imagina um casal sem sexo, uma situação financeira arrebentada e falta de diálogo? Nossa. Porque o diálogo, o que acontece? É a criatividade num casamento. Quanto mais tempo vai passando, as pessoas perdem o casamento por causa de uma falta de diálogo. Muita atividade. O homem começa a trabalhar demais, a mulher a trabalhar demais, cansaço demais. Entende? Então, são as pequenas raposinhas que vai destruindo um casamento. Que pouco a pouco começa crescendo e crescendo. Nervosismo, cansaço demais, come pouco, ou dorme pouco, quer dizer, entendeu? E o que acontece? Aí, presa fácil. E não só a gente está falando aí, dando esses conselhos e mostrando como um exemplo da nossa própria vida, e também essa área, para quem pastoreia, é muito perigoso. Porque se ocupa muito só com o ministério, porque o ministério é uma... Todos os dias, toda hora, pessoas, situações... E, às vezes, acaba, sem perceber, o casal vai se distanciando. E sempre que para conversar é só sobre igreja. Tem que tomar muito cuidado. A gente teve que rever isso. A gente errou muito. A gente teve que rever e falar, não, peraí. A gente tem que falar da gente. A gente tem que falar dos nossos planos, dos nossos filhos. A gente tem que ter um tempo em casa para rir junto. Para ver um filme. Para falar de outras coisas. Aproveitar. Né? Então, o casamento você tem que trabalhar todos os dias. Agora, o casamento é algo lindo. Você dormir com a pessoa que você ama, que você gosta, você acordar com ela, você fazer planos, você viajar, né? Porque a Bíblia diz, goza a vida com a mulher que ama todo dia da tua vida fugaz, porque na sepultura para onde vais não há projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma.
Tem que aproveitar agora. Porque a gente corre um grande risco de viver com uma mulher 20, 30 anos e não conhecê-la. Oh, yeah. Um dia eu fiz uma pergunta para a Néia, depois que eu saí do hospital, todo queimado. Eu vou falar isso aqui que é importante. E 3 meses naquele hospital, eu perguntei para ela, bem, e se eu não der conta mais do recado? Como é que fica a nossa situação? Eu fiz a pergunta. É aquela pergunta. Porque eu estava igual um velho. Eu estava igual um monstro. E ela falou, não casei com você. Essa necessidade Deus supre. Então, foi mais uma coisa que ela respondeu para mim. Você lembra? Lá na cozinha do prédio que nós queimamos. Ela soltou isso para mim, mas foi um alívio. Entende? Então, por que muitos casais estão se separando? Porque não se conhecem. Vivem junto, mas não se conhecem. O homem tem que ser criativo. A mulher tem que ser criativa. Se um é vergonhoso, o outro puxa. Ajuda. Passeia. Entendeu? Vai. É igual mingau quente, vai comer pelas beiradas. Se pegar no meio... Verdade. Se pegar no meio, queima a boca. Queima a boca tudo. Entende? Yeah. Então, é um casal. Vai viver pro resto da vida. Um tem dificuldade numa área, o outro ajuda. Por que não? É o companheiro, não é... Com certeza. Exatamente, tem que andar junto. Andar junto. Viver junto. E não tem casal perfeito. Não tem? Sabe aquela coisa... Pelo amor de Deus, gente, quem estiver ouvindo e que vive o que eu vou falar, não é para ofender, pelo amor de Deus. Mas a gente fica muito assim quando chega um casal que já está junto há muito tempo, ou por um tempo, né, razoável, e fala assim, olha, a gente nunca brigou. Nunca brigou. Posso falar uma coisa quando aqui? Eu falo, um dos dois é sufocado. Quando eu falo brigar, não é bater, Pode ter certeza. Isso aí nem... Mas... Nunca brigou? Só um teve o direito de escolher a cor da toalha. Só um teve o direito de escolher o restaurante. O outro calou para tudo. Ele se anulou. Ele morreu. Acaba se matando, E só um. Daí as pessoas falam com o maior prazer. A gente nunca brigou. Que isso? Eu fico com dó, não sei qual foi que morreu, mas eu falo, poxa vida, alguém foi aí sufocado. não teve direito a nada. Porque são duas pessoas diferentes. Exatamente. Vai ter opiniões diferentes. Eu não sei falar em português, but you gotta know how to... oh my gosh. Nem em português nem em inglês. Fala espanhol. Aí já não... eu esqueci. Handle your differences? Você não consegue, tipo assim, aceitar a diferença um do outro. Yes. Com certeza. E aprender a conviver com a pessoa. E outra coisa, sufoca a outra, porque você não pode escolher nada. Vai viajar o cara que escolhe. Vai comer o cara que escolhe. Ou a mulher que escolhe. Porque tem mulher também que escolhe tudo. Abandona. Então, quer dizer, vamos renunciar aí. Que negócio é esse? Ela deu um exemplo aqui de lagosta, porque ninguém consegue comer lagosta todo dia, né? Mas é um exemplo. Então, quer dizer, o que acontece? E ninguém também tem dinheiro para isso, né? Mas você entende? Então, o que acontece? Vamos renunciar. Vamos conversar, vamos nos entender. E quanto mais o tempo passa, para vocês que estão nos ouvindo, quando você rega esse casamento, porque o casamento é igual um canteiro. Tem que pôr um estercozinho, né? Tem que aguar, entendeu? Mulher gosta de flores, mulher gosta de palavra de tempo de qualidade, a linguagem do amor. Cada um tem a sua. Tem que aprender um do outro. Às vezes você está dando presente para sua esposa, mas ela gosta de um tempo de qualidade. Às vezes ela gosta de um tempo de qualidade, você está enchendo ela de flores, então ela gosta de flores, você não dá flores para ela. Entende? Então, tudo isso pode dar, lógico. Pega a dica aí, gente. A mulher não está se sentindo bem, passa um bisturizinho aí, em acordo, tudo legal, e não tem nada a ver, não. E tá super certo. Eu queria até fazer essa pergunta. A gente estava falando tipo, desse um lado só, né, que faz tudo. Eu acho que isso tem até acontecido muito entre... eu acho que vocês podem entender, no lado do homem. Tipo, o homem que faz tudo, que a mulher não tem uma voz. Acho que é o sacerdote do lar. Acho que é sacerdote. Eu acho que eles abusam muito esse poder de sacerdote do lar. Eu vejo isso muito acontecendo. E o que vocês falam disso daí? Esse pessoal abusando, principalmente um homem, pastor, abusando a masculinidade dele, né? Olha só. Em toda a matemática do mundo, 1 mais 1 é quanto? 2. Na matemática de Deus, 1 mais 1, meio é 1. Porque é metade com metade. Então, eu tenho gosto,
mas a minha esposa também tem. Entende? Entendi. É fácil de entender, porque senão sufoca. E tem mulher que não pode abrir a boca, tem homem que não pode abrir a boca. Exatamente. Tem mulher que bate em homem. Yeah. Tem homem que bate em mulher. Isso é muito feio, né? Então, o que acontece? É uma conversa. Puxa vida, não se ama? Quem ama se doa. Se entrega, se rende. Puxa vida, abre mão. Eu estou aprendendo isso. Eu era um cara muito duro. Eu venho do mundo, entende? Mas eu estou aprendendo. Eu não sabia. Então, você tem que quebrantar o coração. Porque é a pessoa que, né, que vai viver com você pro resto da vida. Então, eu penso assim. E também, dentro disso, para os cristãos, né, as pessoas que têm intimidade com a Bíblia, né, que conhecem a palavra. Quando a palavra do Senhor diz, acho que foi você que falou isso já no início, que Paulo diz para o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Daí você olha para a pessoa de Cristo, você vê, ele foi para uma cruz, ele morreu por ela. A verdade é essa. É verdade. Tá? A comparação é essa. Então, o que acontece? Para quem é cristão, o problema é que durante muitos anos foi falado da submissão da mulher, que a mulher tem que ser submissa, e realmente é Bíblia que nós temos que ir. Só que não foi falado muito que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Foi muito cobrado a submissão da mulher e não foi cobrado esse amor, esse respeito, essa entrega do homem pela mulher. Daí agora, diante da sua pergunta, eu volto a pergunta para você. Um homem que está enquadrado dentro dessa passagem, vivendo essa passagem, você acha que ele vai ser um cara carrasco, mandão dentro de casa, não dando voz para sua mulher? Não. De jeito nenhum. Tá aí a nossa resposta. A mulher tem prazer em ser submissa a ele. Exatamente. Porque quando a mulher se sente protegida, cuidada, amada, tem segurança naquele homem, meu filho, olha, uma das coisas mais fáceis que tem é ela submeter, porque ela não vai se sentir uma Amélia, uma empregada. Porque aquele homem cuida dela, aquele homem respeita ela. Então, ela vai fazer de tudo para agradar ele, para andar dentro do padrão que a Bíblia manda. Ela vai ser uma adjuntora, ela vai estar lado a lado com ele, para o que der e vier e dizer, esse é o meu marido. E é tremendo que Deus mandou o homem amar a mulher, porque ele sabe que é difícil para o homem. A mulher amar é fácil. É fácil. Ele apertou a mulher, foi sede submissa. Por isso mesmo. É verdade. É verdade. Entende? Mas é igual a Né está explicando. Quando o homem ama a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ela tem prazer em submeter, por que não? Então, aí o relacionamento é bíblico. É um encaixe. Exatamente. Então, quando o homem não toma essa postura e ele vem dessa forma sufocando a mulher, particularmente, ele está pecando. Massacrante submeter. E daí, a mulher, o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai se tornar uma mulher amargurada. E outra coisa, quando os filhos, isso aqui é muito importante falar, quando os filhos observam um casal feliz dentro de casa, os filhos vão pensar 2, 3 vezes em casar. Porque a menina pensa assim, eu quero um homem igual ao meu pai. O rapaz pensa assim, eu quero uma menina igual a minha mãe. Eu quero uma esposa igual a minha mãe. Isso é muito importante para quem está nos ouvindo aqui agora. Porque os nossos filhos são pequenos, mas um dia eles vão crescer. Exatamente. E eles estão observando tudo. Oh, yeah. Exatamente. Então é muito importante falar isso. Oh, yeah. É muito importante mesmo, pastor. Gente, essa conversa foi maravilhosa. Nossa. Glória a Deus mesmo. Eu já sabia que ia ser bom, mas Deus me surpreendeu hoje, viu? De verdade. Eu estou sem palavras, Oh, yeah. Eu estou sem palavras. Que episódio. Uau. Tão forte ver como Deus nos ama. Eu acho que é isso que eu aprendi hoje, que Deus nos ama tanto, nos ama tanto, e Ele pode mostrar esse amor através das pessoas, através do relacionamento. Se nós deixamos Ele entrar, se nós deixamos Ele ser o centro do relacionamento, é isso que é mais importante. Verdade. What do you think? Uau, sinceramente, eu louvo a Deus muito pela vida de vocês. A Aninha sabe disso, mas eu sempre admirei tanto o testemunho de vocês como um casal, que eu vejo vocês como guerreiros, sinceramente, guerreiros mesmo. E não é fácil ver isso hoje em dia.
Mas é a coisa que tem que ver mais. E me traz esperança quando eu vejo casais como vocês, com um testemunho tão forte e tão, assim, de guerreiro mesmo, que me traz esperança, sinceramente, que tem outros também que vão ter as mesmas testemunhos, até melhores que vocês. E eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. Então, é uma honra e um prazer de ter vocês aqui nesse episódio. Eu sei que tem muita gente assistindo agora que ficou abençoado. Ouvindo essa palavra. Thank you so much muito for coming. Obrigado. A gente que agradece a oportunidade, né? E o desejo do nosso coração é que as pessoas ouçam, captem a mensagem e coloquem em prática. Amém. Não é difícil, é só querer. E no caso, vocês, assim, a gente fica feliz, porque vocês são tão jovens e tá buscando aí algo que hoje precisa demais, igual, né, vários casais que vêm, e a gente vê que é algo sério. E, com certeza, conte com as nossas orações. Amém. Pode ter certeza. Glória a Deus. E Deus realmente tem se mostrado muito através desse ministério, dessa série também. Sim. Deus colocou essa série específica no coração do Nick em setembro. E desde já começamos a orar quem que vai ser os convidados. E Deus foi revelando. E graças a Deus, tudo tem indo de acordo com a vontade dele. Eu creio. E vidas estão sendo impactadas. Nós estamos sendo impactadas. E muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, por ter deixado Deus te usar. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Beijo no coração. Beijo no coração. E obrigada a vocês que estão assistindo. Se liga semana que vem para o nosso último episódio da temporada. Você não está preparado? Vai ser muito bom. É isso aí, gente. Nos vemos na quinta-feira, às 4 horas da tarde. Tchau, gente. Tchau. Tchau.